Olá, meus segundos anos, como estão? Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de geografia. Mais uma aula nessa semana de 13 de agosto de 2020, continuando nosso conteúdo de geografia, certo? É um prazer estar com vocês. Espero que estejam todos bem motivados para a nossa aula remota, certo? Como já vimos nos conteúdos dentro desse conceito da ordem internacional, vimos o desenvolvimento das ordens geopolíticas, econômicas, né, os grupos de econômicos, né, também vimos as organizações internacionais, a ONU, a FMI, e vamos dar continuidade a esse conceito, certo? Vamos trabalhar hoje o conceito da ordem internacional, certo? O mundo bipolar. Vamos lá, certo? Vamos lá nesse conceito. Período, né, o que foi o mundo bipolar? O período da Guerra Fria, né, que ele se iniciou aí em 1945 a 46 e foi até 1989, quando caiu o Muro de Berlim, certo? Aquele rumores entre guerra entre o mundo socialista e o mundo capitalista, né? De um lado Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, muito bem. E a ordem internacional, né? Multipolar, que foi o desenvolvimento do Japão e a Alemanha, né? Porém, esses países desenvolveram após a Segunda Guerra, mas eles tiveram grande auxílio dos Estados Unidos, né? Que foi o vencedor da Segunda Guerra, e em contrapartida, Japão e Alemanha ficaram submissos aos Estados Unidos, certo? Essa hegemonia econômica fica com os Estados Unidos, né? Porque detém os poderes ali depois daquele acerto, né, entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Logo após o final da Segunda Guerra, né? Mas essas economias ali, com a influência dos Estados Unidos, né, desenvolveram as suas tecnologias, os países se industrializaram, se desenvolveram, certo? Muito bem. Agora vamos aqui na ordem unipolar, certo? Qual é uma ordem unipolar? Ela caracteriza o conceito onde um único país tem uma dinâmica sobre a organização política, social e econômica, certo? Por isso que ela é uni, né? O Japão ascende economicamente no mundo, certo? E, no entanto, sofre restrições, certo? Por quê? Por ter sido derrotado na Segunda Guerra, tá bem? Porque o Japão era aliado da Alemanha, né? E os Estados Unidos e os aliados venceram a guerra e, com isso, todos os países que submeteram ficavam sob domínio oriental ou domínio ocidental. Ocidental capitalista e oriental socialista, certo? Da União Soviética e dos Estados Unidos, certo? Houve a divisão da Alemanha, ali o Muro de Berlim, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Alemanha Ocidental, capitalismo. Oriental, socialismo. Muito bem, certo? E a ordem multipolar. O que foi essa ordem multipolar, né? Com a crise mundial de 2008, que atinge principalmente os Estados Unidos, enfraquecendo a sua economia, né? Sabemos que essa crise aí que houve lá para o mundo, né, uma crise financeira mundial, dentro desse conceito, essa crise, ela afeta os Estados Unidos, né? E os mercados imobiliários, as bolsas caem, e isso também vai acarretar influências em vários outros países, né? E alguns países têm quedas maiores de bolsa, né? Na Europa, o Japão, que estava muito ligado aos Estados Unidos, também desde agora em 2008, né? Japão, Alemanha, aqueles países mais que estão ali associados à economia norte-americana, né? E no Brasil também sofre esse conceito, desse processo, né? Que é tipo um efeito dominó. Todas as economias mundiais são abaladas quando há uma crise mundial, né? E se ela for nos Estados Unidos, vai afetar boa parte do mundo, certo? No Brasil, ela
chegou a mexer com a Bolsa de Valores e os conceitos, certo? Mas ela não foi tão intensa como foi nos Estados Unidos, certo? Isso vai muito da questão do PIB, da balança comercial e a reserva que o Brasil ou outro país tem durante essa crise, certo? Como foi que se ocorreu, né? E agora vamos lá para o multilateralismo. O que foi esse processo? Multi se fala com muitos, né? Lateralismo, porque lateralmente são parcerias entre países que vão buscar regras para melhorar a sociedade, o seu conceito político, social e econômico. Também, vamos lá. Esse processo é posto em prática com o governo de Barack Obama, que busca o diálogo com o país antes adversário, como o Irã, né? Esse conceito desse entendimento geopolítico, né? A divisão ali dos Estados Unidos com o mundo oriental ali, alguns países, na verdade, né? Com a área de conflitos, de ideias, né? Nem sempre se entendiam, mas durante essa crise, os Estados Unidos, no governo de Barack Obama, busca aí uma compreensão com o Irã, né, para fazer uma parceria comercial ou até ideológica política, certo? Muito bem, espero que esteja entendendo. E fortalece laços com antigos aliados, né, como a França, a Alemanha e outros. Por quê? Esses países aqui já eram aliados dos Estados Unidos, né, desde a final da Segunda Guerra, né, por imposição, porque foi derrotada da guerra, e a Alemanha porque já era aliado durante o conflito, né, isso. E nesse conceito, durante a crise de 2008, esses laços estavam um pouco mais longe, né, mas eles voltam a negociar estrategicamente, né. E nesse conceito, os Estados Unidos vai favorecendo seu mercado interno e externo, certo? Pessoal, dentro desse conceito nós vimos aí, certo? A questão do mundo bipolar, né? Porque quando se fala em mundo bipolar, nós estamos falando em dois lados, né? Lado socialista e lado capitalista. E do outro lado, né? É a divisão de organização social, política, governos que, né, buscam ideias diferentes, mas às vezes se entende dependendo do fórum que estiver ligado, se for no G7, no G8, no G20, como vimos aí, né? O G20, vimos na aula anterior que o G6, como foi criado, os países membros, né? G7, depois passou a ser G8. 2014 ele volta a ser G7, certo? Depois também é criado o G20, né, que tem as maiores economias mundiais, certo? Que pega ali os países envolvidos, que são 7, e mais 13 países, né, que formam o G20, que são os países emergentes que estão crescendo suas economias, certo? E dentro desse G20, nós sabemos que tem a União Europeia. Então, seria o quê? 19 países com a União Europeia, que são mais 27 países, certo? Aí, nesse conceito, forma um bloco só, né? Que vai traçar as questões políticas, sociais e econômicas mundiais, certo? Até as questões também temos que falou do FMI, o Fundo Monetário Internacional, de ajuda e empréstimo a países que estão mais em crise, né? Falamos também de vários outros, aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, certo? Nesse conceito vamos trabalhando aí esse conteúdo da nossa aula de geografia, que é um conceito, né, de falar dessa geopolítica mundial, né? A classificação do espaço geográfico por análise das áreas, certo? Eu peço a vocês que sempre utilizem o livro didático, usando aí na página 90, 91, faça a leitura, interprete gráfico, tabela, para a gente ir trocando ideias nas nossas aulas em videoconferência ou online, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição e vamos continuando, certo?
Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo aí, para a gente dar continuidade às nossas aulas remotas, certo? Vamos lá, certo? E nessa aula de hoje, a gente compreendeu esse processo da ordem internacional, certo? Que é um processo que se dá durante a década de 30, né? Até os dias cotidianos, né? Pós-Segunda Guerra, crise de 30, certo? Crise de 2008, uma análise mais espacial desse conceito, certo, pessoal? Foi um prazer estar com vocês, até a próxima. Obrigado e vamos lá.